Olá, amigos, muito boa noite. Estamos iniciando nossos estudos hoje apenas pelo Facebook. Então, os amigos nos perdoem, não sei o que está vendo com a conexão do YouTube, mas agradecemos a presença dos amigos que estão aqui conosco nessa noite em que estudamos a obra de Joana de Ângelis, no capítulo 52 do livro Otimismo, que tem como título Fantasias Mediúnicas. Então, pessoal, por favor, nós não sabemos a razão de que o YouTube não está entrando hoje. Estamos só pelo Facebook, estamos tentando fazer direto aqui, mas não estamos conseguindo fácil, não. Não estamos conseguindo fazer completar, ele não está completando, então, para que tenhamos a transmissão ao vivo. Estamos tentando, mas não conseguimos ainda a conexão, ela cai. Então, gente, me perdoe, mas depois eu coloco no YouTube a gravação do Facebook para aqueles que estão conosco nesse instante. E os de lá, infelizmente, se não vierem para o Facebook, vão ter que aguardar um pouquinho, porque nós não temos condição de transmitir por lá. Mas, de qualquer forma, vamos tocar por aqui. Obra de hoje, o livro Joana de Ângelis, Otimismo, na psicografia de Valdo Pereira Franco, e o capítulo é o 52, com o título Fantasias Mediúnicas. Vamos dizendo nosso boa noite, Terezinha, Thelma, Jane, Carol, Gil, sejam muito bem-vindos, agradecemos demais, Jane, sejam todos muito bem-vindos. E vamos fazer nossa prece, e depois da prece, então, continuamos as nossas reflexões e mais tarde colocaremos no YouTube a gravação aqui do Face, porque não está entrando lá para fazer direto. Então vamos fazer nossa prece. A Najara, boa noite. A Adélia, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências e apacente os nossos corações. Assim, Pai, amparados, iluminados, fortalecidos na fé e na esperança, haveremos de seguir com confiança a jornada que necessitamos empreender. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, Célia, boa noite, Maria de Fátima, sejam muito bem-vindas. Como dissemos, e vamos reforçar ao longo dessa nossa reflexão, os amigos estão acostumados a ir até o YouTube e colaborar com a sua presença, mas hoje, infelizmente, não houve possibilidade de entrar. Não sei o que aconteceu. Depois nós deixamos o vídeo lá para aqueles que estão seguindo por lá, desejam seguir por lá. Aqui, graças a Deus, tudo correndo bem. Então vamos lá, o título de hoje, a página de hoje é muito importante. Ela trata de um tema que é alvo de curiosidade e de ignorância da maioria das pessoas no como se comportar e do que é que verdadeiramente trata a mediunidade. Então, este capítulo tem como título Fantasias Mediúnicas, quer dizer, só pelo título nós estamos observando que Joana de Ângelis vai escrever a respeito daquilo que as pessoas inventam, criam a respeito de mediunidade. E ela inicia na primeira frase, que é uma frase bastante importante do capítulo, dizendo: o exercício da mediunidade através da diretriz espírita é ministério de enobrecimento, atividade que envolve responsabilidade e siso. Olha o tamanho do enunciado que ela coloca abrindo esse capítulo. O exercício da mediunidade. Então, o fato das pessoas darem comunicações mediúnicas das mais diversas formas. Psicofonia, psicografia, psicometria, enfim, efeitos físicos. A psicofonia muitos chamam de incorporação, é o nome mais comum, incorporação. Mas todas as faculdades mediúnicas, elas se
firmam, se estabelecem e frutificam mais, quer dizer, rendem mais, através do exercício mediúnico. Então, nas casas espíritas, as pessoas costumam ter trabalho chamado trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico, ele tem variação. Ele depende, às vezes é um trabalho mediúnico para iniciante, que seria o exercício da mediunidade, o inicial. Outros trabalhos mediúnicos já são com médiums mais experimentados, então serão comunicações com variações, sejam de orientações ou de comunicações de desencarnados para aquelas cartas consoladoras ou orientações, ou ainda médiums mais preparados para aquilo que as pessoas chamam de trabalho de desobsessão, onde as manifestações são mais intensas e é preciso o dialogador ou conversador ou doutrinador, são nomes que nós vamos dando, possam ser mais responsáveis, ter mais conhecimento para dialogar com esses que se manifestam ali. Então são vários trabalhos mediúnicos, nós temos trabalhos mediúnicos de cura, trabalhos mediúnicos na questão das artes, são vários trabalhos mediúnicos, mas o que ela diz a respeito da mediunidade e desse exercício no trabalho mediúnico na casa espírita? Nós estamos tratando da mediunidade na casa espírita. Então ela diz que esse exercício, através da diretriz espírita, se é da diretriz espírita, existem as regras que a doutrina espírita, que Kardec, através do livro dos médiuns, somado ao comportamento do evangelho, ao conhecimento do livro dos espíritos, vai conduzir, né? Vai estabelecer regras comportamentais para aqueles que estão participando do trabalho mediúnico. Então, de acordo com a diretriz espírita, é ministério de enobrecimento. Então, não é uma coisa para passar tempo, não é algo onde eu não tenho mais o que fazer, quem sabe eu vou ver alguma novidade ali. Ah, mas eu tenho tanta curiosidade, queria tanto saber como é, eu queria só ir uma vez, eu não quero compromisso. Então, não vá. O trabalho mediúnico é compromisso, é ministério, perceberam a palavra que ela usa? Ministério de enobrecimento. Então não é para bater papo com o mundo espiritual, não é para fazer gracinha, contar piada, saber historinha, ficar num quase um cafezinho com bolo com os amigos espirituais. Não, não é isso. É trazer ensinamento, conhecimento para aqueles que estão participando ali, especialmente para os médiuns que estão ali, para que eles usem desses ensinamentos e melhorem a sua própria vida. É enobrecimento do médium e dos espíritos que vêm necessitados, tanto quanto o médium, para participar e receber as mesmas orientações, as mesmas vibrações. Então, é um ministério. Ministério significa que vai ter disciplina, vai ter regra, comprometimento, horário, responsabilidade. Isso é um ministério de enobrecimento. A atividade, o trabalho mediúnico, o exercício da mediunidade na casa espírita envolve responsabilidade e siso, juízo, pensamento, linha diretriz. Então, ele envolve tudo isto. Por isso que eu disse, não é o passatempo, não é porque eu não tenho mais o que fazer que eu vou para um trabalho mediúnico participar. Hoje eu vou. Ah, semana que vem não sei se vou, né? Talvez se eu não tiver nada mais importante para fazer, nenhuma compra, nenhum passeio, eu vou ao trabalho mediúnico. Gente, é responsabilidade. Nós estamos assumindo um contrato com o mundo espiritual. Nós estamos nos comprometendo diante da lei de Deus para a atividade mediúnica. Então, é como se nós fôssemos a um pronto-socorro, necessitados porque sofremos aí um acidente qualquer, chega lá, não tem nem funcionário, nem médico, nem ninguém que possa nos atender. O que faríamos nós numa situação dessa?
Então, espíritos são trazidos para serem ajudados, para serem confortados. E onde estão os confortadores ou os ajudadores? Não estão. Resolveram fazer umas comprinhas, deixaram para lá, passou a curiosidade. Então, é compromisso assumido, é responsabilidade e siso, quer dizer, juízo, seriedade mesmo, não é brincadeira. E ela vai seguir dizendo, não comporta atitudes levianas, nem admite a insensatez nas suas expressões. Atitudes levianas num exercício mediúnico, num trabalho mediúnico. Piadinha, brincadeira, sabe? Alguma coisa que não comporta. É um ambiente de recolhimento, de atendimento. Então não comporta. Então ela diz ali, olha, não comporta atitudes levianas. Até porque com atitudes levianas dos médiuns, o que eles vão atrair são espíritos tão levianos quanto eles mesmos. Então não adianta sonhar com uma espiritualidade superior se a criatura que está ali para esse trabalho é leviana. Vai ali na flauta, vai na brincadeira, faz piadinha, usa palavras de baixo calão. O que é que ela espera conectar? Semelhante atrai semelhante. É preciso lembrar sempre disso. Então, não comporta atitudes levianas, nem admite, não se admite num trabalho mediúnico, a insensatez nas suas expressões. Palavras, cuidado com as palavras, a forma como se fala, a linguagem que se usa, o vocabulário que se usa dentro de um trabalho mediúnico. Insensatez nas suas expressões. Ainda vai dizer, caracteriza-se pela descrição, pela discrição e elevação de conteúdo a serviço da renovação do próprio médium, quanto das criaturas de ambas as faixas do processo espiritual fora e dentro da carne. Então, olha qual é a característica do trabalho mediúnico, da atividade mediúnica na casa espírita. Deveria ser. É isso que é preconizado. Se não está sendo assim, é preciso rever os conceitos, conversar com os trabalhadores e mudar o rumo da prosa. Caracteriza-se pela discrição, discretos, no vestir, no falar, no pensar. Discrição. É discrição. Não se comenta, não remói a dor do que está sendo exposta daquele coração aflito. Não se comenta aquela comunicação fora daquele ambiente e nem no ambiente se não for para trazer uma elucidação. Discrição é a vida alheia que está sendo exposta. Nós não temos o direito de profanar a vida do outro. Discrição. Além da discrição, elevação de conteúdo. Essa é característica. Elevação de conteúdo. Como dissemos, palavras melhores, reflexões melhores. Veja, isso não tem a ver com o que muitas vezes as pessoas pensam, que daí está na fantasia mediúnica, que é o título do capítulo, com aquela ideia de entrar todo mundo de cabeça baixa, falar muito baixo. Não é essa a questão, porque eu posso andar de cabeça baixa, falar numa voz muito baixinha e o pensamento está maldando tudo e a língua está ferindo, ainda que num tom baixo. Não é essa a questão, é a qualidade do que estamos portando em nós mesmos para aquela vivência. Então, o que nos diz aqui Joana de Ângeles? É preciso, a característica do exercício mediúnico, do trabalho mediúnico, elevação de conteúdo, conversas melhores, ensinamentos, sem fofoca, sem maledicência, sem coisas desse tipo, a serviço da renovação.
Então, a descrição e o conteúdo adequado, nobre, que traga riqueza àquelas pessoas, ensinamentos, orientações, elas estão a serviço da renovação de quem? Do próprio médium. Médium não é santo, não é uma criatura fantástica, linda, maravilhosa, diferente de todo mundo, em hipótese alguma. O médium está ali vivendo uma situação, ouvindo aquelas doutrinações, aqueles ensinos, para ele mesmo aproveitar na vida dele e não se tornar, depois desencarnado, um espírito perturbador da vida dos outros. Esse é o médium. Então ele precisa trabalhar a sua renovação, tanto quanto as criaturas, trabalhar tudo isso, esse conteúdo, a elevação, a descrição, para as criaturas de ambas as faixas do processo espiritual, fora e dentro da carne. Então, tanto encarnados como desencarnados que estão participando da mesma atividade, estão sendo renovados na sua forma de ver a vida, na sua forma de avaliar os sentimentos, na sua forma de se comportar. Quer dizer, é uma tarefa que atende aos dois. Nós não estamos ali para dar lição para a vida do desencarnado, não. Eles muitas vezes estão trazendo as lições e os exemplos que nós precisamos perceber e acordar, porque senão vamos passar pela mesma situação que eles estão passando, muitas vezes. Então, é um trabalho muito, muito sério. Não é a brincadeira que as pessoas fazem algo tão superficial. Vamos só cumprimentar os amigos, Lúcia, Maria Antônia, Júlio, Lia, Rosana, Mara, sejam muito bem-vindas, Tere, Kazuko, sejam todos, Cláudia, sejam muito bem-vindos. Eu já expliquei no começo que hoje, infelizmente, não estamos transmitindo pelo YouTube. Não houve que fizesse entrar o canal. Então, depois nós vamos salvar esse vídeo e deixar lá para as pessoas que estão habituadas a procurar no YouTube encontrarem. Mas não sabemos nem a razão de que não estava permitindo, não estávamos conseguindo transmitir. Aqui estamos, tudo bem, vamos seguindo por aqui mesmo. Então, vamos lá. Joana de Ângeles, ainda falando sobre isso, diz compromisso, a palavra que ela usa para médiums, para pessoas que querem frequentar um trabalho mediúnico. Compromisso de alta significação. É também processo de burilamento do médium que se deve dedicar com submissão e humildade. Burilamento, o que é burilar? Tirar as arestas, aparar as pontas, deixar aquilo bem trabalhado, vamos lapidando num exercício de submissão e humildade. Então nós não mandamos nada, nós não comandamos nada no trabalho mediúnico, a espiritualidade superior que é responsável pela tarefa é quem determina as coisas. A nós compete estar ali, cumprir, submissos, entendendo, aprendendo, isso vai lapidando nossas almas. Agora vem um ponto de análise de Joana de Ângeles muito importante que muitas pessoas querem participar do trabalho mediúnico e só. Ela diz, exige estudo contínuo. Estudo contínuo. Ah, mas eu já li o livro dos médiuns. Não estudou. Eu já li o livro dos espíritos. Não estudou. É estudo para a vida inteira, perceberam? É estudo contínuo. Estudo contínuo dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, do livro dos Espíritos, do livro dos médiuns, da literatura espírita, das orientações para a comunicabilidade com o mundo espiritual, compreensão das pessoas, sentimentos, estudo contínuo. Exige, não é opcional. É obrigatório.
exige estudo contínuo para melhor aprimoramento de filtragem das mensagens. O médium é um filtro do pensamento do outro. Então, há um engano, uma fantasia da parte dos médiuns, muitas vezes, de que eu não tenho nada a ver com a comunicação. Então, o que o espírito fala, eu estou aqui dizendo. E se é um espírito que está lá nervoso ou odiando alguém e traz algumas palavras mais pesadas no meio, o médium não precisa repetir, nem deve. Nem deve. Ele é filtro. Ele vai deixar passar o que é necessário. Mas aquele vem lá o espírito e quer comentar da vida de alguém, até de alguém que está ali, companheiro de trabalho, algo que ele andou seguindo durante a semana, aquela pessoa, e observou, e aí aquele médium vai guardar. Não te pertence. É filtro para trazer o melhor, o reto, o correto, é filtro. É isto. Chico Xavier tinha uma característica interessante. No final da vida dele, ele dizia assim: aqui ao meu lado está fulano de tal, um desencarnado. E ele está pedindo que dê um recado a você, a essa, aquela. E ele dizia aquele recadinho nas palavras dele, médium. O que era para dar ciência de que era verídica aquela comunicação, que identificava o espírito, ele deixava passar. Mas no mais ele não passava. Ele não passava. Porque o papel do médium é filtro. Vamos ver a Cláudia dizendo, muitas vezes nós médios já passamos pelo que a pessoa vem procurar no centro e também pelo que os espíritos enganados passaram. Não já passamos. Muitas vezes estamos passando ou sequer passamos por aquilo que o outro está fazendo, né? Falando, comentando, reclamando, pedindo ajuda, enfim, são esses caminhos. Mas aqui, Joana de Anjos então dizia, o exercício da mediunidade exige estudo contínuo. Para quê? Para melhor aprimoramento da filtragem das mensagens. Sabe? Filtra a mensagem. Segura a boca, segura a mão, aquilo que não convém, aquilo que vai perturbar o outro. Cala. Faz oração. Vibra em prece. Filtra. Também meditação exige meditação e introspecção, com objetivos de conquistar mais amplos recursos de ordem psíquica. Meditação não é necessariamente postura, algum ritual, não. Meditação é aquietar a mente, centrar essa mente num fato, numa oração, numa palavra, numa imagem bonita ou um assunto importante. Isso é a meditação e introspecção, trazer dentro de si, aquietar a alma nessas reflexões. Qual é o objetivo? Conquistar mais amplos recursos de ordem psíquica. A mente, ela se expande nesse processo de meditação. E trabalho metódico, exige trabalho metódico, através de cujos cometimentos e ritmo de ação propicia mais ampla área de percepção e registro. Trabalho metódico. Muitas vezes o médium chega tão empolgado para participar de um trabalho mediúnico e acha que vai ter novidade toda semana, todo encontro. Não vai. Não vai. Cada trabalho, como nós dissemos no começo, se destina a um tipo de exercício de mediunidade, de relacionamento, de aprendizado e de socorro. Então, o médium vai ver semanalmente ou a cada trabalho a mesma toada. Não vai mudar muito daquilo, não.
E às vezes o médium fica cansado. Ah, mas que coisa, nada diferente, sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Eu costumo dizer para o pessoal, escuta gente, nós temos lá um ortopedista especialista em joelho. O que é que esse médico vai ver o dia inteiro? A semana inteira? O mês inteiro? O resto da vida dele, se ele não mudar a especialidade? Joelhos. Todo mundo que vai chegar tem uma queixa sobre o joelho. E ele vai ouvir isso a vida inteira, vai procurar tratamento para esta causa a vida inteira. Ele optou por essa especialidade. O médium, na especialidade dele, é isso mesmo que ele vai fazer. É assim mesmo que ele vai trabalhar. Mudam os que chegam para serem atendidos por ele, trabalharem com ele, porque na medida em que se ajeitam, se enquadram, se despertam para a vida, vão seguir os seus rumos. Mas ele está ali para servir. Cada um chegar com o que ele tem para servir. Ninguém vai dar o que não tem. Então, aquele trabalho vai ser daquele jeito. Se um dia tiver que mudar alguma coisa na dinâmica desse trabalho, é o mundo espiritual quem vai fazer esse processo. Não somos nós que determinamos, vamos criar um grupo para desobsessão, vamos criar um grupo para materialização, vamos fazer exercício da psicografia, vamos trabalhar com a psicografia. Bom, nós podemos fazer os primeiros exercícios para ver se rende alguma coisa nesse caminho. Mas não porque nós queremos, todos que estão ali serão psicógrafos, ou médiuns de efeitos físicos, ou médiuns psicofônicos. Não. Cada um tem uma condição, uma ferramenta para esse trabalho. E o grupo se une e muda alguma coisa na estrutura quando o mundo espiritual encaminha para possíveis mudanças. O Gil dizendo também, como cristãos, devemos ter atitudes semelhantes de equilíbrio e respeito. Claro, ser discreto já está no respeito, que é o que Joana de Ângeles pede. Né? Vamos ser discretos. Imagine sair comentando a vida, o revés da pessoa, não tem cabimento isso. Ah, mas é um espírito desencarnado. É gente. Esqueceu que é gente? Esqueceu que está ouvindo? Esqueceu que está vendo? Esqueceu que não é seu direito proceder assim? Pois é, nós temos que lembrar isso constantemente. Então, Joana de Ângeles continua, ela explicou primeiro o que é que exige, o compromisso, a responsabilidade, dizendo que é um ministério, que é algo para o próprio médium, benefício para aquele que está ali. Em razão disso, a mediunidade digna, porque nós temos que entender que mediunidade é uma faculdade, e como toda faculdade do corpo humano, ela precisa de órgão correspondente para se realizar. Então, por exemplo, para a minha faculdade de ver, para eu poder ver, eu preciso de toda a estrutura de olhos que me possibilitem ver. Para ouvir, que é uma faculdade nossa, ouvir, o meu cérebro vai registrar, mas eu preciso de pavilhões auditivos adequados a receber esses sons externos, a impulsionar esses sons até o cérebro, fazendo a leitura disso para eu poder ouvir. Então, quando nós temos a mediunidade, que também é uma faculdade do ser, ela tem que ter um correspondente, órgãos correspondentes, que possibilitem a sua exuberância, a sua utilização. Então, que órgãos nós temos? Nós temos a glândula pineal no cérebro. Entre os dois hemisférios, nós temos a glândula pineal, que é a grande responsável por isso. E estruturas cerebrais, então, vem o mundo psíquico sendo envolvido em tudo isso, para o exercício da mediunidade. Bem, temos então correspondentes orgânicos para isso. O exercício, né? O que eu vou fazer com o que eu vejo,
ou o que eu ouço está na razão direta da minha moral, da ética, da moral, da minha consciência. Não é tudo que eu ouço que eu posso comentar, não é tudo que eu vejo que eu posso comentar. Até porque eu vejo com as minhas cores, com as minhas lentes. E eu ouço com os meus ouvidos. Então não dá, né? O outro pode ver diferente, pode ouvir diferente, o tom que foi falado. Então, veja, o que nós conseguimos perceber está associado aos nossos órgãos sensoriais. A mediunidade também, ela é o órgão que está ali, mas em que eu vou utilizar? Ou como eu vou utilizar? De acordo com o meu código de moral, com a ética, com dignidade se eu for uma pessoa digna, com indignidade se a minha vida for indigna. A faculdade não tem a ver com fazer o bem ou fazer o mal. Não tem a ver com o bom uso ou o mau uso. Com a qualidade de espíritos que se manifestam. A faculdade não. Ela é um instrumento, uma ferramenta. Os olhos são ferramentas, os ouvidos são ferramentas, a língua é uma ferramenta. Mas o que sai de nós é do espírito. Usando olhos, ouvidos, língua e a mente. É o que sai do espírito. Então, em questão de mediunidade, ela diz, em razão disso, a mediunidade digna. Aquela concorde os ensinamentos, adequado à moral do Cristo, já que nos dizemos cristãos, né? Então, de conformidade com a moral do Cristo. Essa jamais se coloca a serviço de puerilidades e fantasias descabidas. A mediunidade digna não, Kardec dizia, não sobe aos palcos nas feiras. Por que ele usava essa expressão? Porque no século XIX haviam circos mambembe, montados em carroções, né? Eram itinerantes, eles iam de um lugar para o outro apresentando teatros, poesias, música, vendendo xaropes, remédios, curas, enfim, era essa a forma. E esses palcos montados em praça pública, através desses carroções que chegavam, eles atraíam as pessoas, e ali era diversão. Era teatro, riso, anedota, dança, diversão. Era isso a proposta, né? A apresentação era para diversão. Então Kardec dizia, a mediunidade não sobe aos palcos. Quer dizer, não se presta a ser apresentada, a mediunidade séria, digna, não se presta a se apresentar em palcos para diversão. Não se presta a isso. Mas pode ter? Pode. O médium é livre. Ele pode ir ao palco, ganhar dinheiro, ler a sorte, fazer o que quiser. É da alçada dele. Mas dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que ela não se presta a esse tipo de coisa. Até uma apresentação pública de exercícios de mediunidade com finalidade de ajuda é uma coisa, e com finalidade de aparecer, de explorar, de se projetar é outra coisa. Então há um cuidado com isso. E Joana de Anjos diz ali, a mediunidade digna jamais se coloca a serviço de puerilidades. Também não se fará por brincadeira. A mediunidade digna não se presta a brincadeiras. Eu não tenho o que fazer, tá chovendo mesmo hoje muito, não vamos sair. Vamos juntar uma turminha aqui e fazer um trabalho mediúnico? Isso é muito pueril. É brincar com o que não deve brincar. Então não se presta a brincadeiras, nem a fantasias descabidas, porque criam tanta fantasia, tanta invencionice em cima de algo que é orgânico, natural, biológico, somado ao psíquico.
não deveriam ter fantasias sobre isso, fomentando o quê? Com essa ideia de puerilidade, criar um mundo fantasioso, porque sempre os médiuns no passado foram tidos como iniciados, como bruxos, como aquelas criaturas que organizavam até, né, um local específico com aparências meio soturnas para chamar mais atenção. Existia isso. O que Joana de Ângeles está dizendo, essas coisas, esse tipo de ação só serve para fomentar fascinação e desequilíbrio. Porque as pessoas ficam fascinadas. Ficam fascinadas por aquele médium e vão seguir aquele médium para todo lugar porque é maravilhoso. Aquele médium é um médium forte, maravilhoso, fantástico. Esse trabalho, e a pessoa vai que vai. Fascinado. Nós não podemos esquecer que a fascinação é um dos tipos da obsessão e um tipo difícil de combater. Porque o fascinado não enxerga. Ele não enxerga qualquer coisa diferente. Então está aqui. E também fomenta o desequilíbrio, porque a mente se perturba com fantasias, com invencionice, com coisas que colocam. Pessoas se perturbam com aquilo que um médium fala indevidamente. Vamos lá, eu não disse boa noite ao Sérgio, a Ivete, ao meu filho Luiz Fernando, que está chegando também, a Rosa. Sejam todos muito bem-vindos, a gente agradece muito a companhia de todos, né? Essa questão de desequilíbrio e daquilo que ela falou a respeito de ser discreto, o médium ser discreto, certa vez eu conversei com um senhor que nos procurou, porque ele estava muito aflito. Ele tinha um filho que era um rapaz, assim, dando problemas para ele. Os dois não tinham um bom relacionamento, e era só ele e o filho. E por conta disso ele foi consultar algum médium. E essa criatura disse a ele que num passado ele tinha matado aquele rapaz. E que agora o rapaz veio como filho dele para matá-lo. Então que ele tivesse muito cuidado. Este homem não estava mais dormindo. Ele tirou tudo quando foi a arma que tivesse em casa, até faca de mesa. Ele tirou, ele não deixava, ele tinha medo do filho. E andava dormindo armado, com um pedaço de pau, de medo do filho vir atacá-lo. Gente, que coisa mais absurda do mundo! Até porque a lei reencarnatória não é essa. Ninguém vem para fazer o mal ao outro. Se fosse verdade o fato dele ter se comprometido com este que agora vinha como filho, era para que eles aprendessem a se amar. E não para ficar esse ping-pong. Hoje eu acabo com você, amanhã você acaba comigo. Na próxima eu acabo com você de novo, depois você acaba comigo. Essa história não tem fim. É para diluir tudo isso. Então isso é irresponsabilidade. Isso é criar fantasia. Isso é inventar coisas. É tornar a mediunidade algo tão ruim que as pessoas olham com medo, sem que percebam que é algo produtivo e bom para todo mundo. Esse comportamento, então, provoca impactos, seja a fantasia, a invencionice, aquilo que vão colocando, impactos e alienação aos seus aficionados. Perturba a mente. Há um questionamento do Livro dos Médiuns se a mediunidade leva à loucura. É um questionamento. E ali os espíritos dizem que não, que a loucura já é uma questão da própria pessoa, mas que a mediunidade ser muito excitada na pessoa pode levar aquilo que ela já tem a um teor maior de desequilíbrio. Então, cuidado. Cuidado para não termos fanáticos, para não termos criaturas fascinadas, para não termos criaturas perturbadas, alienadas, impactadas. Cuidado. Mas é só a mediunidade que faz isso com as pessoas? Claro que não. A vida, do modo geral, tudo que aparece por aí, se a gente não tiver cuidado,
acaba desequilibrando as pessoas. Desequilibrando, perturbando. Não se oferece para finalidades condenáveis à mediunidade, nem se torna móvel de excogitações inferiores, favorecendo uns em detrimento de outros. A mediunidade digna, não se oferece para finalidades condenáveis. Então, aquela ideia que surge de querer que o médium evoque espíritos para prejudicar outra pessoa, para destruir alguém, para fazer o mal a alguém, isso é condenável. Mediunidade digna não se presta a isso. Voltamos a dizer, não é que quem se presta a isso não seja médium. Também é a mediunidade orgânica, todos são. Mais ou menos o potencial mediúnico. Maior ou menor potencial mediúnico, mas somos, todos nós. O problema está que a mediunidade digna, que é a mediunidade com Jesus, a mediunidade com a moral, com consciência, não se presta a esse tipo de coisa. Não é utilizada para finalidades condenáveis, nem se torna móvel de excogitações inferiores, quer dizer, nem se torna móvel de invenções, de pensamentos, de coisas arquitetadas inferiores. Não é isso. Favorecendo uns, quer dizer, eu quero o bem para mim, mas destruo aquele que é a pedra no meu caminho. Então, favorecendo uns e prejudicando outros. Mediunidade digna não se presta a isso. O médium. Agora vai recadinho para os médiums. Ela primeiro falou, deu um painel, né? Fez um painel. Há muito que conversar sobre mediunidade. Ela fez um painel sobre a mediunidade e as fantasias que criam, a irresponsabilidade disso, a dificuldade disso. Agora ela vai falar diretamente aos médiums, dizendo: corrige a ótica da tua colocação a respeito da mediunidade. Primeiro passo. Você está pensando que é só assim, na flauta, vai quando quer, né? Só curiosidade, já cansei, também não quero mais, agora. Você corrige a ótica a respeito da mediunidade. Aquela se presta, o que é e o compromisso da sua utilização. Nós temos compromisso com aquilo que nós falamos, né? Nós temos o que a gente projeta como fala, como pensamento. Nós vivemos trabalhando isso, né? Controlando, porque nós sabemos que isso tem efeito sobre os outros e retorna sobre nós mesmos. Mediunidade, mesma coisa. Então, veja o seu efeito. São os espíritos que estão falando. Eu não posso esquecer que eu sou espírito também. E que se estou naquele momento junto com um parceiro, porque a verdade é essa, a mediunidade é uma faculdade de parceria. Somos comparsas naquele momento, trabalhando juntos. Então, se eu estou comparsa, se eu estou em parceria com o outro, é responsabilidade minha também. E vou responder por isso. Boa noite, Leia, Vânia, sejam muito bem-vindas. Agradecemos demais a companhia do pessoal que está conosco. Continua Joana de Anjos chamando a atenção dos médiuns. Ser simples e natural no desempenho do teu compromisso mediúnico. Não precisa grande estardalhaço, não precisa ser diferente, não precisa entrar num lugar de forma apoteótica, porque ele é o médium X, ou porque estamos aguardando ansiosamente a sua presença com tanta deferência. Nada, nada. Ser simples e natural. Muitas vezes nós vemos crianças sendo usadas por espíritos desencarnados para uma comunicação mediúnica. Crianças. Do nada aquela criança está brincando,
do nada, e ela vira e solta alguma coisa, ou diz, ah, pois é, meu avô disse isso assim, assim. E aí quem está ali perto diz, mas como? Você nem conheceu o seu avô? Não, é meu avô, ele disse isso assim, assim. Ser simples, é ser simples, desvinculado, natural. Nós vamos ver na própria história de Divaldo Pereira Franco, que é, então, o médium psicógrafo dessa obra, a primeira manifestação que ele relata da mediunidade dele, ele tinha 5 anos, aproximadamente, quando na casa dele, a mãe e a irmã dela, tia dele, estavam na cozinha providenciando alimento, e ele foi em direção à sala da casa. Uma casa antiga, uma sala grande, porque ele viu uma senhora naquela sala. E aquela senhora disse a ele, diga a fulana, e falou o nome da mãe dele, que eu estou aqui. E disse o nome dela. Ele então correu até a cozinha e falou para a mãe, mamãe, tá na sala uma senhora que pediu para dar um recado, que ela está lá na sala, é fulano de tal. A mãe e a irmã se assustaram profundamente, porque era a mãe delas. Mãe delas. E eu não me recordo bem se era a mãe do Divaldo ou a irmã, que ficaram bebês quando a mãe desencarnou, e uma das irmãs criou a outra. Então, quer dizer, ela não tinha nem noção da mãe. Ali, a mãe disse para ele assim, mas como? Ela está na sala, e olhou pelo corredor e não viu nada. Ele disse, está. Assim, como ela está vestida? Ele descreveu. E descreveu dizendo que ela tinha uma coisa escura no pescoço com algo que brilhava. Nessa hora, as duas acreditaram piamente naquela imagem que Divaldo estava vendo, na presença da mãe. Porque no sepultamento do corpo dela, quando ela desencarnou, a filha colocou uma fita de veludo escura, como era a moda, com um camafeu brilhante no pescoço da mãe. E foi assim que ela apareceu. E assim que Divaldo a viu, ouviu e transmitiu a sua mensagem. Ele estava pensando em trabalho mediúnico? Não. Ele estava no exercício do trabalho mediúnico? Não, era só uma criança. Era uma criança que estava naquele momento totalmente livre, leve e solta. Então, o médium tem que aprender isso, que ele precisa ser simples e natural. Quem teve a oportunidade de ver Chico dando comunicações, Chico Xavier, viu o jeito dele, nada demais, uma simplicidade, uma naturalidade que ele falava, não precisava de grandes demonstrações de manifestação mediúnica e uma perfeição na comunicação. Então, ser simples e natural no desempenho do teu compromisso mediúnico. Evita revelações estapafúrdias que induzem a estados patológicos e conduzem a situações ridículas. Evita revelações estapafúrdias, como nós dissemos, o caso daquele homem que uma pessoa se dizendo médium foi dizer uma insanidade para ele e o homem estava totalmente perturbado. Inclusive, conversando comigo, ele disse, olha, eu estou armado aqui. Então, veja, ele estava perturbado, correndo o risco de fazer uma desordem em família. Uma desordem. Então, nós vemos, evita revelações estapafúrdias. Para que vai trazer o que de benefício às criaturas? Vai perturbar a vida delas. Porque simplesmente poderão induzir a estados patológicos, doenças mentais, desequilíbrios, aflições, depressões, e conduz a situações ridículas muitas vezes. Ridículas. Porque as pessoas fazem uma história, uma fantasia gigantesca sobre algo que ela está, então, visualizando ali.
Poupa-te a tarefa das notícias e informações deprimentes. Para que você vai falar de tragédias, tristezas, dores, aflições, culpas? Para quê? Para virar o estilete na ferida do outro? É para isso? Evita isto. Poupa-te a tarefa das notícias e informações deprimentes, desvelando acontecimentos que não te dizem respeito, porque é da intimidade do outro, não te diz respeito, e apontando entidades infelizes como causa dos transtornos daqueles que te buscam. Porque é muito fácil as pessoas procurarem aos médiums ou à casa espírita, ao ambiente onde há um exercício de mediunidade, uma comunicabilidade dos espíritos, e pedir, ir lá, falar dos seus problemas, das suas aflições, das suas angústias, e o outro diz assim, não, isso é problema obsessivo, isso tem espírito mal perturbando, obsessor que está fazendo tudo isso. Quer dizer, o encarnado é um coitadinho e o culpado, o criminoso, é o desencarnado. É o obsessor. Nós não podemos esquecer que em obsessão não tem inocente. Os processos obsessivos envolvem desencontros, culpas, tragédias, dores, inferioridades. Esses são os links para que uma mente perturbada espiritualmente ou alguém que se sinta no direito de cobrar alguma coisa se aproxime daquela pessoa. Então, não vamos culpar o outro. Somos todos culpados nessa história. Carregamos conosco a chave que permite o acesso dessa criatura. Então, aqui, poupa-te a tarefa das notícias e informações deprimentes, desvelando acontecimentos que não te dizem respeito. Não tem que esmiuçar a dor, não tem que dizer, mas o que aconteceu, como é que foi, por que isso, por que aquilo? Não tem, nós não temos o direito de fazer isso na vida das pessoas. Se ela quiser espontaneamente falar da sua dor, a tarefa, isso é com ela. Mas ficar a gente ali feito saca-rolha, tirando, querendo tirar cada vez mais o infortúnio que está na vida do outro, para quê? Curiosidade? Falta de respeito, isso sim, com a vida alheia. Então está ali, poupa-te a tarefa de notícias e informações deprimentes, desvelando acontecimentos que te não dizem respeito e apontando entidades infelizes como causa dos transtornos daqueles que te buscam. A pessoa está transtornada, está buscando ajuda e a criatura ainda vai lançar mais lenha nessa fogueira para prejudicar mais a pessoa. Então, gente, nós temos que tomar cuidado. Olha, nosso tempo está no fim. Não encerramos esse capítulo. Ele é um capítulo por demais importante. Então, na semana que vem, nós vamos continuar dentro desse mesmo tema das fantasias mediúnicas, do exercício da mediunidade. Esse mesmo assunto nós vamos continuar a semana que vem, tá bom? Então agradecemos muito a companhia, a Rosa dizendo pode acontecer com nós adultos essa simplicidade e deveria mesmo acontecer, né? Nem dormindo, nem bem acordado, aquele momento onde a gente não adormeceu ainda e os olhos estão quase fechando, mas a gente ainda está acordado e a gente visualiza o mundo espiritual porque a gente está simplesmente entregue à tranquilidade. Precisamos dessa tranquilidade para continuar seguindo. Então, minha gente, vamos encerrar hoje com uma prece. Eu gosto muito dessa prece, que é a prece dos aflitos, feito pelos judeus na hora da desencarnação de alguém, da aflição de alguém, daquilo que está comprometendo alguém. Essa prece está especialmente registrada nesta obra, olha. Esta obra é a obra Paulo e Estevão. É a prece que Abigail faz
tanto para o pai como para o irmão no momento que eles estão desencarnando, mas é uma tradição judaica. E chama-se prece dos aflitos. O mundo está em aflições. Então essa prece é algo que a gente precisa acalmar o coração, colocar nas mãos de Deus e vibrar para que as aflições diminuam. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, amparo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine esta humanidade, este planeta necessitado de boas vibrações, que as famílias estejam protegidas, amparadas, assistidas e até segunda-feira, se Deus quiser e assim nos permitir, quando juntos estaremos novamente continuando as nossas reflexões. Uma boa noite a todos, Deus abençoe, Jesus ilumine cada passo dos nossos companheiros. Muita paz! Estamos tentando desligar e não estamos conseguindo.